Inovação dessa empresa que é a Troposlab. Ela vai conversar com a gente agora. Oi, Renata, tudo bem? Olá, Maia, prazer estar aqui. Obrigada por me receber no programa. Imagina, eu que agradeço. Eu tava vendo o que a gente ia falar. Eu falei, nossa, a Renata da Troposlab, ela pode falar sobre tanta coisa que eu vou ter que fazer um recorte. Né? A Renata, deixa eu apresentar direito a nossa convidada. Ela é diretora de inovação e conhecimento, ela é psicóloga, ela tem um mestrado em administração com enfoque em cultura organizacional, que é o que a gente está precisando ver muito esse momento, todos pela Universidade Federal de Minas Gerais. E a Renata, ela elabora programas para fazer a inovação simplesmente acontecer de forma sistemática e com foco em pessoas e resultados. E aí, como é que ela faz isso? Integrando tecnologia, culturas corporativas que são muito engessadas, né? Que ainda estão aí no hard economy. Como é que ela faz? Ela vai contar para a gente. Mas antes, deixa eu dizer, um levantamento realizado pela Troposlab indicou que o trabalho remoto, as estruturas organizacionais e comportamentais das empresas, as novas tecnologias e o compromisso socioambiental são os principais fatores de transformação e inovação nas empresas atualmente. A gente falando assim parece uma listinha simples, mas a gente tem um longo caminho a percorrer, a maioria das empresas brasileiras. Só que a Renata traz dados mais interessantes dessa pesquisa e eu queria que ela começasse falando mais da Troposlab, já de cara, dizendo onde é que a gente encontra tanto conteúdo maravilhoso, as plataformas de vocês, para daí a gente já fazer a imersão na entrevista. Rê, é com você. Muito obrigada, Maia. Eu acho que eu nunca fui tão bem apresentada, viu? Muito obrigada. Bom, a Trops Lab é um ambiente para pensar e fazer a inovação acontecer, né? Eu já tenho 15 anos fazendo inovação no Brasil, a Trops Lab tem quase 10 anos, né? A gente já acelerou aí quase 1.000 startups, né? Estamos chegando a esse número esse ano. E já realizamos mais de 90 programas de inovação em grandes empresas pelo Brasil afora. A gente atua em todos os estados do Brasil. Você pode encontrar a TropsLab no troposlab.com. Lá a gente tem um blog riquíssimo com todos os conteúdos legais, a gente tem um material rico sobre inovação, sobre comportamento empreendedor, sobre as novas metodologias que estão mudando a forma de trabalhar, e a gente também está no LinkedIn e no Instagram como TropsLab. Muito bom. E olha, quando você fala quase 1.000 startups aceleradas, eu fico pensando o tanto de troca que não aconteceu, né? Porque, assim, definitivamente, a cultura das startups, se existe algo que está, tipo, se é que a gente pode falar na hora certa, no lugar certo, do jeito certo, são as startups, porque elas já tinham uma cultura de entrega totalmente diferente, que tem ensinado muito, não só agora nessa crise global de pandemia, mas antes ela já ensinava, só que agora o mundo todo ficou prestando atenção nelas. Quando a gente fala sobre desenvolvimento de empresas, Renata, a gente está muito pensando também no que vocês trabalham, que é inteligência artificial, e eu fiquei muito curiosa quando vocês abordam a questão da inteligência artificial autoral. Eu falei, como que a gente chega nesse ponto aí? Como é que as empresas sobem a barra até esse nível, Renata? Bom, o que acontece é que as tecnologias elas têm caído o custo, né? Isso é um processo que está acontecendo já há muitos anos e num nível global. Então a gente tem aí dados que mostram que desde 1965 as tecnologias diversas estão caindo o preço e com isso a indústria consegue incorporar mais tecnologia, gerar mais produtividade e isso tem gerado aí o que a gente chama de transformação digital. Só que isso também gera uma dinâmica de mercado muito mais acelerada, né? Porque novos concorrentes surgem, porque as startups começam a concorrer com as grandes empresas, e aí essa disputa vai se tornando muito dinâmica e muito acirrada. E onde que entra a inteligência artificial no meio disso, né? Algumas empresas, muitas empresas, ou diria que quase todas as empresas, estão tentando incorporar tecnologia para continuar nesse ganho e continuar no mercado, né? E a inteligência artificial é uma das principais que estão tentando se inserir e gerar valor ali na gestão ou diretamente nos processos das empresas. E aí, muitas empresas estão vendo a inteligência artificial como algo tão importante
e tão central para o futuro do negócio, que elas começam não só a contratar esse serviço, mas a desenvolver internamente. Então, empresas que são vistas como empresas de commodity, começam a desenvolver seu time de tecnologia para desenvolver inteligência artificial, assumindo que aquilo se torna um core business da empresa. Né? Então, aí a gente tem um uso muito estratégico da inteligência artificial para esses negócios. Agora, assim, para investir nisso, nesse nível, tem que ter uma cultura corporativa e lideranças e um time muito disposto a correr riscos, né? Que é uma coisa que vocês trabalham bem dentro das empresas que vocês prestam consultoria. Isso é um grande desafio mesmo. Então, para uma empresa como essa que eu falei, né, ir de um mercado onde ela trabalha commodity e trabalhar inteligência artificial, a alta liderança da empresa tem que entender que a gente vai mudar o processo decisório, a gente vai mudar a forma de fazer estratégia, a gente vai mudar a forma de fazer negócio. E muitas vezes as pessoas se sentem ameaçadas por tantas mudanças. E nesse sentido, a frase que você trouxe no início do programa é fundamental. A gente precisa experimentar. Está na hora, a gente está tendo tantas transformações no mundo que a gente precisa experimentar, porque ficar parado está ficando muito caro. Né? Ficar parado está custando. E aí a gente começa a fazer esse processo com a alta direção da empresa, mas todos precisam participar. Então, é muito comum a gente chegar numa empresa e eles dizerem que as pessoas estão resistentes à mudança. E, ao meu ver, é o contrário. Assim, na verdade, as pessoas estão um pouco perdidas, porque a gente aprende a trabalhar 20 anos de uma forma e, de repente, as empresas querem que a gente comece a trabalhar em um mês de outro jeito. Então, a gente precisa isso mesmo, porque as empresas são todas verticalizadas, né? Quer dizer, os processos não eram inovadores, e a gente sabe que inovação não é exatamente tecnologia. Toda tecnologia é uma inovação, mas ao contrário, não. Às vezes são viradinhas de chave e de direção e de rumo que são inovadoras. A percepção do ambiente, do cenário, da equipe é inovadora, mas elas não horizontalizaram, né? Quer dizer, a gente continua trabalhando em colunas engessadas. E aí eu fico pensando como virar essa página. Porque a gente tem falado bastante sobre isso desde o ano passado, naturalmente, mas assim, eu nunca vi alguém falar e abordar com tanta clareza esse assunto como a Tropos Lab, porque vocês vão lá na raiz mesmo do problema. Vocês têm conseguido êxito? É mais êxito? É mais resistência? Como é que está essa guerra, Rê? A gente tem uma abordagem muito humana, né? A gente entende que inovação não é só sobre tecnologia, é sobre pessoas, porque no final das contas é um processo muito criativo, é um processo muito empreendedor. As pessoas precisam superar as barreiras que estão ali inerentes ao processo, a incerteza, enfim. Então, qualquer inovação da Tropos, né, a gente desviou o olhar dos processos e da tecnologia para as pessoas. E os processos e a tecnologia fazem parte? Sim, claro que fazem. Precisamos para gerar resultados. Mas eles são meios para atingir esses resultados e as pessoas são as lideranças, né? Os processos precisam ser revistos, né? Eu sempre amei processos. Mas quando fala em gestão de processos e você querer ser inovador usando o mesmo processo engessado, fica muito complicado. E eu fico pensando nos processos seletivos que não estão atualizados. Além de resolver esse time que está na empresa, tem a questão de quem está entrando na empresa também. Será que estão sendo selecionados da mesma forma? Excelente ponto, Mai, porque esse é considerado um dos principais obstáculos à transformação digital. O que acontece? A gente precisa de muita inovação nas empresas hoje. A gente precisa de inovação em produto, processo, gestão, modelo de negócio. A gente precisa gerar valor de várias formas. Para fazer isso, a gente precisa de um perfil de colaborador que traga e que desenvolva habilidades empreendedoras. E aí o que acontece? Para gerar essa transformação, as empresas muitas vezes tentam trazer essas pessoas com um perfil um pouco mais empreendedor, mas elas têm uma cultura tão forte que a cultura repele essas pessoas. Então, o RH precisa, além de ter esse desafio de olhar diferente para o perfil que ela precisa trazer, sabendo que ele não vai se adequar 100%, e é exatamente essa a contribuição dele no momento, ela precisa criar
né? O RH precisa criar formas de proteger essa pessoa para que ela consiga empreender dentro das empresas, gerar essas inovações, que são os catalisadores ou os serial innovators, que a gente chama. Então, são pessoas que vão continuamente ajudar a gerar essas transformações na empresa. E criar um ambiente para isso, né? Porque as empresas amam os criativos, mas os ambientes não são propícios a eles são perseguidos. Exatamente, Eles não são perseguidos. entendidos, né? Eles não são compreendidos, na verdade. Já que a gente falou em colaboradores, queria falar rapidamente com você sobre a questão do trabalho remoto, que sim abriu novos horizontes, mas que muita gente achava que ia radicalizar, algumas empresas que radicalizaram, iam ficar só remoto, voltaram atrás, outras que a gente nem imaginava começaram a fazer flexível, híbrido, remoto e presencial. Quais foram as perdas e ganhos? O que se perde e o que se ganha? Dentro da atual circunstância das empresas optarem por trabalho remoto ou não trabalho remoto. De novo, não fomos educados pelas academias, pelas nossas famílias, pelas escolas, pelas empresas, por nós, para fazermos entregas quando a gente não está sendo visto. Dizem que cultura corporativa é aquilo que você faz quando o seu chefe não está olhando, né? Então, eu fico pensando, o que se perde e o que se ganha dentro desse processo. Tem uma dica aí para as empresas que nos acompanham? Nossa, eu acho que tem duas palavras-chave para a gente ter mais ganhos no trabalho remoto e menos perdas. Então, uma é entrega, você já falou, e a outra é assíncrono, né? Então, assim, o trabalho ele precisa ser reorganizado para ele ser produtivo de forma remota. Nessa reorganização, as lideranças precisam focar no que é entregue e não no passo a passo que o colaborador dá ou se ele está disponível no horário comercial ou não. Ele precisa planejar o trabalho e entender o que precisa ser entregue semanalmente ou quinzenalmente, aí a depender do ciclo do trabalho que ele tem. Então, focar na entrega e dar autonomia é fundamental para a gente ter saúde mental no trabalho remoto. E aí, isso puxa um outro ponto, né, que do trabalho assíncrono. Então, a gente está acostumado, quando está na empresa, a ter trabalho sincronizado com o de outras pessoas. Então, eu estou na reunião, está todo mundo na reunião e a gente decide tudo junto, e eu estou no trabalho, então eu estou trabalhando, né? Então, tem essa linearidade. Quando a gente fala de trabalho assíncrono, a gente está falando assim, olha, eu tenho que entregar um relatório. Que horas que eu vou fazer esse relatório? Não importa. Uma pessoa pode começar esse relatório de manhã, a outra vai pegar para trabalhar nele à tarde e o documento está compartilhado, vamos dizer, né, num sistema ali onde todos podem acessar. Eu vou fazer perguntas, vou deixar de noite ali algumas perguntas, outras pessoas vão responder, na hora que eu vou trabalhar de novo, as respostas estão lá, e aí eu vou continuar produzindo. E nesse período eu consigo fazer uma academia 3 horas da tarde, mas entregar o relatório até o prazo tranquilamente. Então, se eu consigo reorganizar o trabalho a partir das entregas e ter trabalhos assíncronos, eu consigo também criar uma nova rotina que nunca foi experimentada pelo brasileiro antes, né? Que é a de conseguir trabalhar numa multinacional, por exemplo, mas ter uma flexibilidade inacreditável de horário, onde eu consigo cuidar do filho, onde eu consigo ir numa academia, mas eu consigo, né, trabalhar um pouquinho mais à noite, estender, enfim. Tem várias questões, lógico, inclusive trabalhistas nisso, que a gente ainda não sabe responder. Verdade. Mas o ideal do trabalho remoto, né, assim, o benefício todo que ele pode trazer é de uma flexibilidade, de um estilo de vida que favorece aí muito. Fora o que a gente pode trazer, assim, de times de diferentes lugares do país, né? Então, você vai contratar uma pessoa de qualquer lugar do país, você não precisa fazer ela se mudar para o seu estado. Isso ficou bem democrático, isso ficou incrível, porque já existia, mas era pouco usado, não era bem visto, parecia que não era confiável. Quando era, tinha vários desafios a serem vencidos, e agora não. Eu, por mim, ficava falando mais desse assunto, mas eu tenho mais de 2 e tenho pouco tempo. ESG. Responsabilidade é o novo normal, essa responsabilidade social. Quando a gente fala de ESG, é a nova modinha, né?
Era LGPD com ESG, deve estar enlouquecendo as empresas, até rima, né? Mas aí tem a questão do meio ambiente, tem a questão da governança corporativa, tem a questão de responsabilidade social, né? A responsabilidade com o social. E aí a gente fica pensando que também as empresas nem tinham e ainda não têm, quando eu falo não tem, da imensa maioria, recursos, equipe, planos, um framework, uma estrutura que caiba isso, na verdade, de ESG. E aí, Renato, o que você fala para essas empresas, garota? E não tem nem indicadores claros ainda para mensurar também. Né? Então, é bem complexo, mas o grupo, né, no nível mundial, o grupo que criou isso, tinha a intenção de colocar as empresas em uma direção, né, que é a direção do que eu gostaria de chamar de impacto. Né? Então, e esse movimento por mais impacto, ele tem crescido também no mundo nos últimos 10 anos aí radicalmente. Então, o capital investido em negócios de impacto, o capital consciente, a gente começa a ouvir essas palavras e começa a entender os fundos de investimento, não é, Renata? Eles estão optando por investirem os anjos, né? Os investidores anjo, os consumidores. Está todo mundo optando por quem tem impacto na área do social. Né? Para quem adotou uma causa para chamar de sua, que faz sentido para o mundo e que causa impacto. Essa palavra é incrível. Né? Isso, e aí as empresas estão sofrendo pressão de cima e de baixo. Né? A gente tem um investidor consciente que começa a querer comprar ações de empresas que estão demonstrando que tem mais consciência, até o grande investidor, né, aquele investidor mais pesado, que também está buscando esse tipo de empresa. Então, a pressão lá do investidor, buscando resultados, sustentabilidade, etc. E a pressão do consumidor também, que começa a querer consumir marcas com mais propósito, com mais entrega de valor para a sociedade no sentido mais amplo. Então, essas duas coisas combinadas, não é ESG, talvez, assim, daqui a um tempo a gente nem precise dessa sigla para dizer que o negócio bem sucedido não é novo, né, ESG? Nasceu quando, Renata? Dá essa aula para gente rapidinho. Ela começou quando, a ESG, e nasceu onde? Porque agora que está se falando muito fortemente, né? Sim, ela nasceu através de grupos de investidores internacionais que criaram há cerca de 5 anos, agora eu não vou saber a data precisa, mas é recente, entre 5 e 10 anos, entre 5 e 10. Então, isso lá fora cresceu um pouco antes, né? E eu lembro de ter estudado isso em 2014, né? Tem um artigo de 2014 que é muito interessante e que marcou, assim, o nascimento dessa sigla e explica os motivos, enfim. Então, já tem um tempo que ele é um concorrente ali ou um aliado do compliance, né? Que todo mundo começou a falar depois, pelo menos no Brasil, mais fortemente depois daquela crise toda de Lava Jato, de empresas, aí as empresas adotando compliance. Eu digo assim, que foi o boom, que se tornou popular, infelizmente, por uma questão negativa, quando, na verdade, já devia ter sido adotado. Mas nem vai dar para a gente falar muito sobre isso, porque eu tenho uma última pergunta sobre blockchain. Você tem 2 minutos para responder, a maldade. Existe hoje muita notícia sobre blockchain. Notícia ruim, notícia boa. Eu acho que pirataria, gente ruim, negócio ruim, produto ruim, tem em todo lugar. Sempre vai ter o lado bom e o lado ruim. No caso do blockchain, o que me chamou a atenção no caso da Troposlab é que vocês falam em formação de ecossistemas de empresa para já operarem na estrutura de blockchain, que a gente sabe que é mais transparente, que é mais fluida, que é tudo isso. Você acha que vai virar de fato a mesa ou vai quebrar a mesa? E quanto tempo o blockchain para ser uma coisa que as pessoas vão falar com mais naturalidade, vão operar com mais naturalidade, inclusive com isso impedindo as fraudes? Bom, a gente está vendo o blockchain como um ecossistema que pode ser tão importante como a própria internet foi. Né? Então, assim, o que aconteceu quando veio a internet? A gente começou a criar site, a gente começou a ter um novo ambiente para trabalhar os negócios.
E isso por si só gerou novos negócios. Sim. Né, a bolha da internet, enfim. Então, o que acontece? O blockchain ele tem esse potencial também de transformar os negócios em si e de criar um novo ecossistema de empresas que vão prestar serviços para o uso desse blockchain de várias formas, né? Então, desde criptoativos até esse tipo de transparência e governança. Então, o grande ponto aí é quando, né, que você está trazendo, assim, quando isso vai acontecer? É muito difícil dizer. A pergunta de $1 milhão. É a pergunta de $1 milhão. Muito difícil. Ele já está sendo utilizado amplamente, com diferentes funções, né? Então, nesse sentido, já é. Tá? Já é inevitável, já está sendo usado, já está provando valor. Agora, quando que isso vai ganhar uma escala e que a gente vai reconhecer em todos os processos? Sim. Renata, nem vai dar para a gente falar de manipulação comportamental. Eu deixei essa pergunta por último, eu devia ter trocado por alguma coisa. Me fala um pouquinho, a produção está dizendo que deixa, vai derrubar alguma coisa. Me fala, eu achei tão incrível essa questão de manipulação comportamental, porque assim, o cerne de tudo está na educação, sempre foi sobre a educação. Né? Sempre foi o ponto de partida, o ponto de largada, de transformação. E quando eu li esse termo no material de vocês, de manipulação comportamental, eu falei, eu vou falar e vou passar para ela e vou ficar aprendendo e escutando. Tomou um susto quando você leu isso, né? Mas o que acontece? A gente tem a ciência do comportamento, como outras ciências, né? Que ela, como você mesma disse, ela pode ser utilizada para usos bons ou ruins na sociedade, né? Mas quando a gente fala de manipulação comportamental, a gente tem que entender que a própria educação é um tipo de manipulação comportamental, ou seja, você vai desenvolver novos repertórios, novos comportamentos para aquela pessoa incorporar ou aprender sobre o mundo, né? Então, é uma manipulação comportamental boa? Podemos dizer que sim. Só que o que acontece? Ela está sendo utilizada para outras coisas também, né? Para criar o botão do like do Facebook, ou para criar Cambridge Analytics, que controlou ali as eleições. O viés do código, né? O coded bias, está tudo no viés, né? Então, a gente junta manipulação comportamental com a inteligência artificial e a coisa fica perigosa. Mas aí, por outro lado, né, todo mecanismo de controle tem um contra-controle, que a própria sociedade diz, olha e fala assim, isso não é ético, vamos acabar com isso. Então, se por um lado as empresas estão fazendo uso de manipulação comportamental, por outro lado, elas estão vendo que os negócios só se viabilizam em longo prazo se forem éticos. Né? Então, a gente tem novos recursos e novos conceitos que estão transformando a forma de fazer inovação nas empresas. É muito legal isso, porque assim, eu acho que essa questão da manipulação, ela é mesmo cada vez mais intencional e ela é mesmo muito sofisticada, a ponto das coisas mais simples. Eu acho que não desenvolver um senso crítico num ser humano, desde quando ele começa a frequentar a escola ou frequentar a família, que ele tem esse entendimento, é uma manipulação muito sofisticada. E eu acho que também ele é um limitador, um acelerador, pelo que você fala, dessas mudanças na área de inovação. Né? Dependendo do que você faz isso, ou do nível de manipulação ou não manipulação, você consegue acelerar ou você consegue limitar, não é, Ri? Isso, todo novo produto busca manipular o comportamento de alguma forma. É importante a gente ter noção disso. E muitas vezes é para gerar valor para a gente, né? Então, a gente pode colocar mais lixeiras na rua para manipular o comportamento das pessoas jogarem lixo no lixo. Então, assim, nesse aspecto, a gente não precisa ter medo, a gente precisa ter realmente senso crítico para entender que às vezes o serviço não é de graça, que você que é o produto, né? Então, você que está sendo comercializado ali. Então, ter essa sensibilidade e entender qual que é o valor que você vai dar para o seu perfil, para a sua informação pessoal, para a sua identidade, para os seus dados, é fundamental nesse aspecto. Sim, cada vez mais. E eu não vejo isso na agenda e na plataforma dos pré-candidatos das eleições em todos os níveis que vão acontecer nos próximos anos. Eu não estou falando nem do Brasil, mas eu estou falando do mundo. Eu acho que a gente está bem fragilizado nisso e não vejo isso muito entrar na pauta. E você citou um exemplo lindo, super simples, que é a questão das lixeiras, por exemplo, para vocês terem ideia de que tecnologia não é o high-tech.
Tecnologia também é um modo de pensar, porque a tecnologia é tudo muito conectado ali, né? Então, ela é um modo de fazer as coisas que é muito interessante. Por mim eu ficava falando com você há mais tempo, você percebeu, né? Então, a gente vai marcar o segundo round aqui, qualquer hora Vamos. dessa. Tô dentro. Tá bom? Então vamos combinar. Muito obrigada. Conversei com a Renata Horta, diretora, né? Rede de Inovação e Conhecimento da Troposlab, que ela já disse onde encontra. Tá aí no Insta dela, tá? E o do projeto, do site para você. Cola neles. A gente tem que colar quem está à frente, quem tem experiência, que foi como a gente falou ainda há pouco. Estar à frente não significa ser melhor, significa que vai poder trocar melhor com a gente. E aí tem essa experiência que eu falei. Obrigada, Renata. A gente se encontra. Obrigada. Isso mesmo. Olha